desses prazos prescricionais distintos e consequente movimentação da pretensão no Poder Judiciário competente. Não se diga, até porque, envolvendo as ações acidentárias de modo genérico, por exemplo, envolvendo as ações acidentárias, temos até justiças distintas para pretender tais pretensões. Se as ações acidentárias envolverem indenização por danos morais, materiais e estéticos, Justiça do Trabalho. Se as ações acidentárias envolverem pretensões pretensões de índole previdenciária, temos a Justiça Comum Estadual para o interessado pretender benefício previdenciário adequado. O benefício previdenciário denominado de auxílio-doença acidentário. Esse raciocínio, o raciocínio de se identificar, melhor dizendo, a natureza jurídica dos danos materiais decorrentes de acidente de trabalho e biparti-la e identificá-la como danos patrimoniais estrito sensu e danos patrimoniais reflexos, refletindo os danos pessoais cuja restauração foi garantida pelo próprio legislador constituinte, lá no artigo 5º, inviolabilidade do direito à vida. Então, todos nós temos direito à nossa vida, à nossa integridade física, à nossa integridade psíquica. Portanto, o raciocínio que biparte a natureza jurídica da indenização por danos materiais decorrente de acidente de trabalho, por certo, se enquadra naqueles princípios constitucionais reveladores da nova hermenêutica constitucional. Quando falamos do princípio da máxima efetividade do texto constitucional, quando falamos do princípio da força normativa da Constituição, estamos dizendo o seguinte, que o texto constitucional, ele não está ali para embelezar, aquelas palavras não estão ali para embelezar a ordem jurídica instalada em 5 de outubro de 1988. Não. Segundo o princípio da máxima efetividade do texto constitucional, o intérprete e aplicador do direito deve lê-la e dela, Constituição, extrair sua máxima efetividade, sua máxima eficácia. É dizer o seguinte, o intérprete e aplicador do direito, lendo o artigo 5º constitucional, inviolabilidade do direito à vida, lendo o inciso 10 desse mesmo artigo 5º, indenização por danos morais e materiais decorrente da violabilidade do direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, rol exemplificativo, ainda podemos dizer, da integridade física, da integridade psíquica, dentre outros direitos, todos relacionados à integridade da vida considerada como um todo, a física e a psíquica. Então, o intérprete e aplicador do direito deve ler esse comando, tentando extrair dele sua máxima efetividade, perguntando para si, o que quis o legislador garantir com essas palavras postas nesse momento tão importante constitucional, que é momento definidor de direitos e garantias fundamentais, que, na forma do parágrafo 1º do artigo 5º constitucional, ele, intérprete e aplicador do direito, tem a obrigação de fazer valer. Veja só as normas, parágrafo 1º do artigo 5º constitucional. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Ali encontramos uma obrigação de fazer. Essa obrigação de fazer destinada a todos os brasileiros e brasileiras, estrangeiros e estrangeiras, e também ao próprio Estado. Portanto, quando o Estado, diante de um caso concreto, revelador dessa possibilidade, vê um dano pessoal daí decorrente, isto é, decorrente de um acidente de trabalho, o Estado não pode interpretar data máxima venia de outra forma que não a seguinte: a natureza jurídica desse dano aqui encontrado é de dano patrimonial apenas reflexo, porque foi necessário pagar um profissional para restaurar o dano físico e o dano psíquico que a Constituição garantiu como
invioláveis o físico e o psíquico. Não podemos chegar a outra conclusão que não essa agora ditada. Alguma dúvida, pessoal? Como entendem o STJ e o STF em relação ao início da contagem do prazo das ações acidentárias que vinculam pretensão indenizatória? Pois é, Sumaia. Qual é o entendimento do STJ e o entendimento do STF? Boa a sua pergunta. No que diz respeito ao início da contagem do prazo dessas ações acidentárias, reveladoras de danos materiais, por exemplo, decorrentes de acidentes de trabalho. Vejam só, para que a gente aborde a forma pela qual entendem o STF e o STJ no que diz respeito ao início da contagem do prazo dessas pretensões, é preciso rememorarmos o seguinte: o acidente de trabalho ele pode ser identificado muito, mas muito depois que a relação de emprego teve fim. Imaginemos a situação de uma doença ocupacional, na forma doença profissional. Imaginem só um digitador que trabalhou durante 8 anos para determinada empresa e nunca desenvolveu qualquer sorte de lesão. Passados 4, passados 5, 8 anos, ele vem desenvolver tendinossinovite, isto é, lesão por esforço repetitivo, ou inflamação nos tendões das mãos, por intermédio das quais ele digitava textos e textos naquela empresa. Aí a pergunta que não quer se calar. Ora, se o empregado já faz mais de 8 anos que terminou a relação de emprego, à qual ele não mais se vincula, se o inciso 29 do artigo 7º Constitucional for aplicado, então essa pretensão, por certo, que já está fulminada pela prescrição. Por que fulminada pela prescrição? Porque, na verdade, ele tinha até 2 anos após o término do contrato de emprego para pretender em juízo tal demanda. E o artigo 7º Constitucional, além de todo esse raciocínio aqui criado, o artigo 7º Constitucional, repisando, ele estabelece um patamar mínimo garantidor da dignidade da pessoa humana, só que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, aí ele elenca lá nos 34 incisos. Na verdade, o inciso 34 apenas compara os direitos dos avulsos aos direitos dos empregados urbanos e rurais. Então, o nosso legislador constituinte originário, lá no artigo 7º, elegeu aquele rol de direitos como sendo rol participativo ou participante ou constante de um patamar mínimo garantidor da dignidade da pessoa humana, só que ele fez a ressalva, lembremos-nos que ele fez a ressalva, além de outros que visem a uma melhor condição social daqueles trabalhadores urbanos e rurais, do avulso, do doméstico, a depender do caso. Pois bem, nesse caso, além se nós fôssemos, melhor dizendo, aplicar aquele inciso 29 do artigo 7º Constitucional, já, como afirmei anteriormente, teria sido fulminado pela prescrição. Mas, de acordo com o raciocínio que nós implementamos nas outras aulas e também nesta, percebemos que estamos diante de direito fundamental do trabalhador, revelando direito da personalidade e direito patrimonial decorrente de acidente de trabalho. Se é assim, não podemos chegar a outra conclusão que não aquelas a que nós chegamos. E se, no exemplo dado, isto é, se se tratar de uma doença ocupacional, somente exteriorizada 8, 10 anos depois do término do contrato de emprego, por certo que, na forma da súmula 230, combinando o conteúdo da súmula 230 do STF com o conteúdo da súmula 278 do STJ, o início da contagem do prazo dar-se-á a partir da ciência inequívoca do evento danoso, do acidente de trabalho, por parte do interessado. E de que forma se dá essa ciência inequívoca do evento danoso?
De que forma se dá a ciência da ocorrência do contrato, da ocorrência do acidente de trabalho? Por intermédio de laudo médico, por intermédio de uma perícia médica. Então é a partir dali, no exemplo dado, é a partir da ciência da doença ocupacional que é iniciado a contagem do prazo prescricional. Isto é, segundo o entendimento aqui defendido, de 10 ou de 20 anos, na forma exata do artigo 205 ou do artigo 2028 do Código Civil, se tratar de danos patrimoniais reflexos oriundos de danos pessoais. Se tratar de danos materiais, estrito sensu falando, danos patrimoniais estrito sensu falando, a regra é aquela do parágrafo 3º, inciso 5, do artigo 206. Reparação civil, o interessado tem até 3 anos para pretender em juízo. Portanto, como vimos na aula de hoje, o prazo prescricional a que se subordina as pretensões acidentárias, as pretensões reveladoras de danos pessoais, de danos materiais, de danos estéticos, enfocado na aula de hoje os danos materiais, enfocados na aula de hoje os danos materiais, essas pretensões se subordinam às respectivas naturezas jurídicas e, via de consequência, às regras que lhe dão juridicidade. Então, se a natureza jurídica do direito pretendido, melhor, a natureza jurídica da pretensão ajuizada junto à justiça obreira é de dano pessoal, incide as regras do artigo 205 ou 2028. Se é de dano patrimonial, do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil. Tudo à luz da nova hermenêutica constitucional, tudo à luz do princípio da supremacia da Constituição, do princípio da máxima efetividade desse mesmo texto constitucional e do princípio da força normativa da Constituição. Com isso, encerramos a aula de hoje. Quaisquer dúvidas podem ser remetidas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Se você perdeu esta aula ou se você quer assisti-la novamente, pode ir ao YouTube, www.youtube.com/saberdireitoaula, tudo junto. Convido vocês para a próxima aula, que versará sobre responsabilidade civil do empregador decorrente de assédio moral, portanto, nas relações de emprego. Obrigado por hoje e até o nosso próximo encontro.